Porque quem acompanha as redes sociais aqui em Caruaru deve ter percebido que viralizou um vídeo essa semana sobre o que seria uma briga entre vizinhos e uma das partes ter sofrido aí injúria racial. A gente aciona aí Ana Rebeca Passos ao vivo para a gente bater um papo sobre esse assunto, né, Ana? Quando esses casos repercutem, vale super a pena a gente falar sobre isso para as pessoas, né? Independente de qual seja essa briga, né, as pessoas precisam saber que não pode, é crime, né? E a gente precisa falar sobre isso, né, Ana? Bom dia. Exato, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade. Esse caso, né, que repercutiu nas redes sociais, como você bem disse, já está na justiça, certo? Porque as partes procuraram a justiça para ser resolvido. Mas como você disse, né, uma briga de vizinhos e uma das partes, né, se utilizou de palavras, né, situações ali que pode configurar como injúria racial. Por isso que a gente traz à tona esse debate mais uma vez. Sempre é bom trazer essa pauta para os nossos ouvintes, para deixar bem claro, né? E explicar o que é injúria racial, o que é racismo, não é? É crime, quais são as penalidades. Por isso que a gente conversa agora com o Anderson Carvalho, que é advogado e também militante negro, veio bater esse papo com a gente. É sempre bom, não é, Anderson, a gente trazer esse assunto sempre, que acontece em casos como esse, porque as pessoas utilizam das palavras e acham que nada vai acontecer. Não é assim que funciona, né? É verdade. Bom dia, Ana Rebeca, bom dia, Renata também, e todos os ouvintes da Rádio Cidade. A gente precisa realmente reverberar essas situações e compreender a diferença da injúria racial para o crime de racismo. E eu trago para vocês um exemplo prático. Imaginem um negro dentro de um elevador. E nesse elevador, uma pessoa adentra, seja ela preta ou branca, e diz: negro, safado, macaco. Aí é injúria. Fere a dignidade da pessoa humana. Esse mesmo exemplo a gente vai usar para o racismo. Estão os dois no elevador e o negro é impedido de entrar no elevador pela sua cor. Aí é o racismo. Então, eles estão equiparados hoje, né? O crime de injúria e o crime de racismo com uma pena de reclusão, ou seja, a pessoa é presa no momento do cometimento do crime. Então, por isso que é muito importante a gente alertar as pessoas que estão assistindo a denunciar. E o que é mais importante é o celular. Hoje em dia a gente filma tudo. Então filmem um ato de racismo, seja ele no elevador, na rua, tanto a vítima, e lembrem-se, nós precisamos ser antirracistas, porque antirracistas, né? Porque a vítima vai estar ali totalmente comprometida com tudo que aconteceu. E as pessoas que estão ali assistindo precisam filmar para mostrar, olha, o crime está acontecendo e a gente vai realmente levar para a cadeia, né, digamos assim. E ali é denunciado, chama-se a polícia vai, prende na hora, porque o crime de racismo ele é reclusão, é preso na hora, ele é inafiançável, ou seja, não se paga fiança, imprescritível, não prescreve, não precisa passar 6 meses e aí vai acabar o crime. O importante que aí a gente precisa saber quais são os encaminhamentos que na delegacia o delegado, munido dessas provas, coloque como uma ação penal. A pessoa que está presa, ela vai passar por uma audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, ali, ela pode ser liberada. E é por isso que, às vezes, nós, militantes negros, ficamos pensando, eita, não está havendo o direito para aquela pessoa que sofreu racismo, por que ela não fica presa? Porque tem todos os trâmites processuais que é preciso que aconteça. E aí ela é liberada. Mas lembre-se que ela vai ter uma medida cautelar protetiva. Ela não pode se aproximar, ele não pode se aproximar daquela pessoa, nem cometer novamente a injúria, porque senão será presa novamente. Então a gente precisa compreender todas essas questões processuais, porque para além das questões educativas, que são muito importantes, que a gente trabalhe, como a emissora, a rádio, ela tem um papel funcional, social, para que possa estar reverberando essas situações, a gente precisa trabalhar também com a lei. E eu fico muito feliz, sabe, Rebeca, porque a gente percebe que hoje em dia os casos estão chegando, as pessoas estão se preparando, se munindo para cometer, e as pessoas estão sendo antirracistas. Elas estão colocando realmente os casos e reverberando nas mídias sociais. A lei está avançando, não é? Tem possibilidades de punição para determinados tipos de situação. Em que caso, Anderson, explica para a gente, pode ser até uma pergunta de leigo mesmo, numa situação que talvez nem tenha tido algumas palavras, mas que a pessoa entendeu que ali ela foi, não é, recebeu injúria. Isso também configura ou tem que ter a palavra em específico contra aquela pessoa?
hoje em dia a gente está discutindo muito a questão do racismo estrutural e institucional, né? Então, eles não estão tipificados na lei. E a gente precisa de uma tipificação legal para poder colocar como crime. Então, realmente precisa das expressões racistas, como macaco, negro safado, essa mulher preta nojenta, imunda. São termos que são utilizados para injúria e que precisam ser tipificados. A gente percebe esse racismo velado que às vezes você não quer e quer brincar. Então, macaco, sagui. Então, essas expressões, elas podem ser, e aí por isso que precisam ser levadas à polícia para uma apuração criminal. E aí vai ser colocado todas as questões de provas, se aquela pessoa já não tinha antecedentes daquilo, se aquela pessoa não vai cometer. Por isso que as medidas cautelares, elas são importantes, porque eu estou na dúvida. Então, a justiça ela vai analisar, tem a denúncia penal, o próprio Ministério Público faz uma denúncia a partir de todo o processo para analisar e ali realmente imputar aquela pessoa como racista ou que cometeu uma injúria racial. Agora, se não tiver prova alguma, vídeo, não é? A pessoa teve ali a discussão, a gente citou aqui esse caso, né, que está na justiça, de brigas de vizinhos, né, as palavras soltas aí. Mas depois essa pessoa foi para a rede social e disse, eu recebi injúria racial, enfim. E aí, como é que prova? Só esse vídeo do relato é uma prova do que ele disse? A gente precisa ter muito cuidado, por isso que eu me preocupo muito com as provas. E toda a justiça se preocupa muito com as provas, porque tem a figura da denunciação caluniosa. Então, se você não prova que aquilo dali realmente é um crime, você não prova que aquilo realmente aconteceu, qualquer pessoa pode ir às redes sociais hoje em dia e dizer que é um crime, que cometeu um racismo ou cometeu qualquer um outro crime. Então, é muito importante isso daí. A gente realmente, em alguns casos, a gente tem percebido realmente filmagens concretas, áudios que comprovam que ali aconteceu um crime. Então, é preciso realmente... Por isso que eu sempre trago a tecla do antirracismo, né? As pessoas precisam estar ali preparadas para filmar, para ser testemunha. Assim, não é só a filmagem, é testemunha também. Uma pessoa ao lado que presenciou, disse assim, olha, eu sou testemunha, eu vi o crime acontecendo, isso é muito importante para o processo. E não pode mentir, não é, Anderson? Porque até a pessoa que, por mais que tenha se sentido vítima ali, se não contar a verdade, não é? Por exemplo, para a polícia, para a justiça, ele também pode ser penalizado. A gente tem que colocar todos os lados aqui, né? É verdade. E o crime é de denunciação caluniosa. E isso não pode, porque vai responder justamente a esse crime. Muito bem. O tempo de reclusão, né? Caso comprovado, aí é de quanto tempo? 2 a 5 anos, né? E a pessoa realmente vai ficar presa. Não tem aquela historinha mais de, eu vou pagar por pensão alimentícia. Não. É presa, e isso é muito importante que esteja acontecendo, porque a gente percebe que o crime de racismo está acontecendo aos montes, né? A gente vê o caso Vini aí, um jogador de futebol que sofre com aquilo ali. E lembre-se que o racismo é uma dor na alma. O negro que sofre aquilo, desde a criança que sofre por ter os seus cabelos crespos e ser colocado ali como cabelo ruim, e aí vai crescendo como adolescente, e às vezes não pode adentrar nos espaços pela figura da sua cor. Há o racismo estrutural, que sempre coloca a pessoa negra numa situação realmente defasagem. Então a gente precisa realmente trabalhar essa questão do racismo também pelo lado educacional. E é isso, né? Antes para a gente poder encerrar o nosso bate-papo, é trabalhar a questão da educação. Os espaços são de todos, não é? Todo mundo tem direitos e deveres perante a sociedade e é viver bem, não é? Não é a cor ou a sua religião ou a sua situação financeira que vai colocar você sendo maior ou menor, né? É verdade, né? Tem uma frase da Angela Davis que ela fala, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Eu gostaria muito de estar aqui tratando de outras questões da advocacia, né? Realmente de outras questões sociais, mas a gente sempre vem para tratar da questão do racismo, infelizmente porque ele acontece, ele é fato. E ele realmente retira a figura da humanidade do negro. E nós que contribuímos tanto com a humanidade, continuamos contribuindo, temos a mesma capacidade de qualquer pessoa branca, então precisamos tratar de forma iguais a todos. Muito bem. Anderson Carvalho, ele é advogado, também militante negro. A gente está trazendo aqui, né, Renata, explicando o que é injúria racial, também o que é racismo, não é? É importante denunciar. Se você passou por qualquer situação como essa, procurar, de fato, as autoridades, não é? Não só rede social vai te ajudar. Você tem que procurar a autoridade policial, denunciar, registrar o boletim de ocorrência e, assim, procurar os meios legais para que a pessoa que cometeu esse crime, não venha a cometer novamente com outras pessoas. Então, tem que procurar os caminhos. E em relação a essa briga de vizinhos, né, Renata, a gente torce que a justiça, de fato, avalie o que está acontecendo, né, e possa punir os responsáveis. E é aquela coisa, até um outro assunto, né, a questão do crime por
proximidade, né? Então tem que ter muito cuidado em questão de brigas, né, de vizinhos, porque a gente não sabe o que pode acontecer, os ânimos, né, ficam ali aflorados. Tem que procurar realmente as autoridades policiais. Renata. Pois é, Ana, crime de proximidade é algo muito sério e começa com isso, né? Um diz uma coisa, outro diz outra. Na hora da raiva você fala tudo, não pensa, e aí você está cometendo crime, termina sendo preso, e aí está a vida de cabeça para baixo e se vivendo num inferno. A gente volta para a questão do crime de proximidade, bem lembrado por Ana Rebeca aí, que é algo que a polícia não tem como prever, né? Porque está ali, de repente começam com essa discussão e daqui a pouco vai para algo... já, nesse caso aí já está se cometendo um crime e depois, né, pode até vir uma lesão corporal mesmo e terminar alguém morrendo, né? Já pensou? Então não dá, ser racional, minha gente, ser racional, nada se resolve com briga. Obrigada, Ana, um abraço ao nosso querido Anderson também, que mais uma vez veio aqui para falar sobre essa pauta.